comparecer por meio de evocação. Pensam algumas pessoas que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível que se espere por aquele que queira comunicar-se. Segundo alegam, quando chamamos determinado espírito não podemos ter certeza de que seja ele mesmo quem se apresenta, ao passo que aquele que vem espontaneamente, por iniciativa própria, comprova melhor a sua identidade, porquanto, assim agindo, manifesta o desejo que tem de conversar conosco. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque estamos rodeados de espíritos, quase sempre de condição inferior, que não desejam outra coisa senão comunicar-se. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum deles em particular é abrir as portas a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a pessoa alguma é deixá-la livre a qualquer um, e sabe-se o que daí pode resultar. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós, chamando-o pelo nosso desejo, impomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem um apelo direto, muitas vezes um espírito não terá motivo algum para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Cada uma dessas duas maneiras de agir tem suas vantagens e só haveria desvantagens se uma delas fosse excluída de modo absoluto. As comunicações espontâneas não apresentam qualquer inconveniente, desde que se tenha domínio sobre os espíritos e não se permita que os maus tomem a dianteira. Então, é quase sempre vantajoso aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, pois o pensamento deles não sofre nenhum constrangimento e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Entretanto, pode acontecer que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso, que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. Nas reuniões regulares, principalmente naquelas em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais, que ali comparecem sem que sejam chamados, por estarem prevenidos em virtude da própria regularidade das sessões. Tomam, então, frequentemente a palavra, de modo espontâneo, para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são peculiares. 270. Quando desejamos entrar em comunicação com determinado espírito, é de absoluta necessidade que o evoquemos, item 203. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim, ou, estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Às vezes, entra diretamente no assunto, respondendo com antecedência as perguntas que lhe queiramos fazer. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que lhe façamos, cumpre evitar as fórmulas secas e imperativas, que representariam para ele um motivo de afastamento. As fórmulas utilizadas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito e, em todos os casos, o evocador deve dar prova da sua benevolência. 271. Muitas vezes é surpreendente a rapidez com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. É como se já estivesse prevenido de que seria evocado e, de fato, é isso mesmo que acontece, quando aquele que o evoca já tinha previamente a intenção de fazê-lo. Essa intenção, ou preocupação, é uma espécie de evocação antecipada e, como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares, que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam um caminho de tal sorte que, se não surge nenhum obstáculo, o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser evocado. Em caso contrário, é o espírito familiar do médium, do interrogante ou, ainda, um dos que costumam frequentar as reuniões que o vai buscar e para isso não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir imediatamente, o mensageiro, os pagãos diriam Mercúrio,
Marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora, 1 hora e até muitos dias. Logo que ele chega, diz: aqui estou. Podem então começar a ser feitas as perguntas que se quer dirigir ao espírito invocado. Nem sempre o mensageiro é um intermediário indispensável, pois o espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador, conforme explicado no item 282, pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma fórmula sem consequência farão melhor abstendo-se. 272. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões pormenorizadas. Para isto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. Médiuns bastante raros, como já vimos, item 193, porque as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. Convém, por isso, que os médiuns não se entreguem às evocações minuciosas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, considerando-se que, com os médiuns mal assistidos, as evocações não têm nenhum caráter de autenticidade. 273. Geralmente, os médiuns são muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isto se explica pelo desejo muito natural que todos têm de conversar com os entes que lhes são caros. A propósito, julgamos por bem fazer algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não atendam a esse desejo, senão com muita reserva, caso se trate de pessoas de cuja sinceridade eles não estejam completamente seguros, e que se acautelem contra as armadilhas que pessoas malfazejas lhe possam preparar. Em segundo lugar, que não se prestem a tais evocações sob nenhum pretexto, se só perceberem motivo de curiosidade ou de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador, que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa, ou que saia do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida, a fim de se obterem respostas categóricas. É preciso que se repilam todas as que têm um caráter insidioso, pois é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo experimentá-los. Insistir em questões dessa natureza é querer ser enganado. O evocador deve tocar franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem rodeios inúteis. Se tiver receio de explicar-se, será melhor que se abstenha. Convém ainda que só se façam evocações com muita prudência, sem a presença das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e fazer as perguntas acessórias que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que não lhes inspiram nenhuma simpatia. O médium, em suma, deve evitar tudo que possa transformá-lo em agente de consulta, o que, aos olhos de muita gente, é sinônimo de ledor de sorte. Espíritos que se podem evocar. 274. Podemos evocar todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, os bons, como os maus, os que deixaram a vida há pouco tempo, como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. Independente da própria vontade, ou da permissão de uma potência superior,
que lhes pode ser recusada, é possível que eles se achem impedidos de comparecer por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo de que trataremos a seguir. Os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais e geralmente dependem das circunstâncias. 275. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhe são pessoais e outras, estranhas. Entre as primeiras, devemos colocar as ocupações ou as missões que ele esteja desempenhando e das quais não pode afastar-se, para ceder aos nossos desejos. Neste caso, sua visita fica apenas adiada. Há também a sua própria situação. Embora o estado de encarnação não seja obstáculo absoluto, pode representar um impedimento em certas ocasiões, principalmente quando se passa em mundos inferiores e quando o próprio espírito está pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naqueles em que os laços entre o espírito e a matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil quanto no estado errante, mais fácil, em todo caso, do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. As causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, no caráter da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação e, finalmente, no objetivo que se tem em vista. Alguns médiums recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados, outros se mostram aptos a servir de intermediários a todos os espíritos, dependendo isto da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito evocado, o qual pode tomá-lo por intérprete, com prazer ou com repugnância. Isto também depende, abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade mediúnica. Os espíritos se apresentam com maior boa vontade e, sobretudo, são mais explícitos com o médium que não lhes oferece nenhum obstáculo material. Aliás, em igualdade de condições morais, quanto mais facilidade tem o médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espiritual. 276. Precisamos ainda levar em conta a facilidade que deve resultar do hábito de comunicação com tal ou qual espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com aquele que o chama. Posta de lado a questão de simpatia, estabelecem-se entre eles relações fluídicas que tornam mais rápidas as comunicações. É por isso que a primeira entrevista nem sempre é tão satisfatória quanto seria de desejar e é também por isso que os próprios espíritos pedem frequentemente que os chamem de novo. O espírito que vem habitualmente está como em sua casa, fica familiarizado com seus ouvintes e intérpretes, fala e age com mais liberdade. 277. Em resumo, do que acabamos de dizer pode-se concluir que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição, que ele pode vir em certa ocasião e não comparecer em outra, com um médium ou um evocador que lhe agrade, e não com outro, que pode dizer o que quiser, sem ser constrangido a dizer o que não queira, que pode ir embora quando bem entender, enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, pode de repente deixar de vir, mesmo depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo. É em razão de todos esses motivos que, quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. Caso não seja, ele geralmente dá os motivos, sendo então inútil insistir. 278. Uma questão importante se apresenta aqui, a de saber se há ou não inconveniente em evocar espíritos maus. Isto depende do fim que se tem em vista e da ascendência que se possa exercer sobre eles. Não há inconveniente quando são chamados com um fim sério, instrutivo e tendo em vista melhorá-los. Ao contrário,
O inconveniente é muito grande quando se faz evocação por simples curiosidade ou por divertimento, ou, ainda, quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Os espíritos bons, neste caso, podem muito bem lhes dar o poder de fazerem o que lhes é pedido, sob o risco de ser punidos severamente, mais tarde. O imprudente que ousou invocar o auxílio deles, supondo-os mais poderosos do que Deus. É inútil a quem assim proceda fazer bom uso do auxílio pedido e despedir o servidor, uma vez prestado o serviço, visto que tal serviço, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o espírito mau, e este não larga facilmente a sua presa. Veja-se o item 212. 279. Ninguém exerce ascendência sobre os espíritos inferiores, a não ser pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta. Eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Certa vez, alguém tentava domar um espírito rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, recebendo a seguinte resposta: deixa-me em paz, com esses ares de fanfarrão, pois não vales mais do que eu. O que se diria de um ladrão que pregasse moral a outro ladrão? Há quem se espante de que o nome de Deus, invocado contra os espíritos maus, não produza nenhum efeito. São Luís explicou a razão desse fato na resposta seguinte: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por alguém que possa servir-se dele com autoridade, em razão das virtudes que possua. Pronunciado por quem não tenha superioridade, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas com que se procure dominá-los. A arma mais terrível se torna inofensiva em mãos inábeis ou incapazes de manejá-la. Linguagem a ser usada com os espíritos. 280. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente em que tom se deve falar com eles. É evidente que, quanto mais elevados eles sejam, tanto mais direito têm ao nosso respeito, às nossas atenções e à nossa submissão. Não lhes devemos demonstrar menos deferência do que o faríamos, embora por outros motivos, caso estivessem vivos. Na Terra, levaríamos em consideração a categoria e a posição social que eles ocupam. No mundo dos espíritos, só levaremos em conta a sua superioridade moral. A própria elevação que possuem os coloca acima das puerilidades das nossas fórmulas bajulatórias. Não é com palavras que se pode captar a benevolência deles, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo dar-lhes os títulos que os nossos usos consagram, para a distinção das categorias, e que talvez lhes lisonjeasse a vaidade, quando vivos. Se forem realmente superiores, não somente não darão qualquer importância a esses títulos, como até se desgostarão se os empregarmos. Um bom pensamento lhes é mais agradável do que as mais honrosas qualificações que lhes demos. A não ser assim, eles não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerado sacerdote, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu certa vez a alguém que o evocara dando-lhe o título de Monsenhor: deverias, ao menos, dizer, ex-Monsenhor, pois aqui só há um Senhor, que é Deus. E fica sabendo, muitos dos que se ajoelhavam na terra diante de mim, hoje eu me inclino diante deles. Quanto aos espíritos inferiores, o caráter que revelam nos indica a linguagem de que devemos usar para com eles. Há os que, embora inofensivos e até bondosos, são levianos, ignorantes, estouvados. Dá-lhes tratamento igual ao que dispensamos aos espíritos sérios, como fazem certas pessoas, seria a mesma coisa que nos inclinarmos perante um colegial ou diante de um asno que trouxesse barrete de doutor. O tom de familiaridade não seria descabido entre eles, que por isso não se melindram, ao contrário, acolhem-no de muita boa vontade. Entre os espíritos inferiores,
Muitos são infelizes. Quaisquer que sejam as faltas que estejam expiando, seus sofrimentos merecem ainda mais a nossa comiseração, pois é certo que ninguém pode vangloriar-se de escapar a estas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A benevolência com que os tratamos é um alívio para eles. Em falta de simpatia, precisam encontrar em nós a indulgência que desejaríamos que tivessem para conosco. Os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas maneiras, pela baixeza dos sentimentos, pela perfídia dos conselhos, são, indubitavelmente, menos dignos do nosso interesse, do que aqueles cujas palavras atestam o seu arrependimento, mas, pelo menos, devemos-lhe a piedade que nos inspiram os maiores criminosos. O meio de os reduzirmos ao silêncio consiste em nos mostrarmos superiores a eles, que só confiam nas pessoas de quem nada tenham a temer, pois os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem, como reconhecem a primazia dos espíritos superiores. Em resumo, seria tão irreverente tratarmos os espíritos superiores de igual para igual, quanto ridículo dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Tenhamos veneração para os que a merecem, reconhecimento para os que nos protegem e assistem e, para todos os demais, a benevolência de que talvez um dia venhamos a necessitar. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo e esse conhecimento nos deve guiar em nossas relações com os que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, levantaram-lhes altares. Para nós, eles são apenas criaturas mais ou menos perfeitas, e hoje só erguemos altares a Deus. Utilidade das evocações particulares. 281. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados, ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade, são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger um campo de ideias muito mais extenso, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas. Não se segue daí que sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada, delas o observador pode colher muitas instruções. Para se conhecerem os costumes de um povo, é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Mal conhece quem não o tenha visto senão por uma face. A história de um povo não é a dos seus reis, nem a das suas sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo na vida íntima, em seus hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espiritual. A própria elevação em que se acham os coloca de tal modo acima de nós que nos assustamos com a distância que deles nos separa. Espíritos mais burgueses, que nos perdoem essa expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da nova existência em que se encontram. Neles, a ligação entre a vida corpórea e a vida espiritual é mais íntima. Compreendamo-la melhor, pois ela nos toca mais de perto. Aprendendo, pelo que eles nos dizem, em que se tornaram, em que pensam e o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, tanto os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século, em suma, os homens que viveram entre nós, os que vimos e conhecemos, os de quem sabemos a vida real, as virtudes e os erros, torna-se mais fácil lhes compreendermos as alegrias e os sofrimentos, partilharmos de umas e de outros e tirarmos de ambos um ensinamento moral tanto mais proveitoso quanto mais estreitas forem as nossas relações com eles. Pomo-nos mais facilmente no lugar daquele que foi nosso igual, no que no de outro que apenas divisamos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ministram. Aliás, nada é inútil no estudo de uma ciência. Newton achou a lei das forças do universo no mais simples dos fenômenos. A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso,
A vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar, por meio de bons conselhos. Todos, pois, nos podemos tornar úteis, ao mesmo tempo que nos instruímos. Há egoísmo naquele que só procura satisfação nas manifestações dos espíritos, e dá prova de orgulho que deixa de estender as mãos em socorro dos infelizes. De que lhe serve obter belas comunicações dos espíritos de escola, se isso não o torna melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benevolente para com seus irmãos deste mundo e do outro? Que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a tocar suas chagas? 282. Perguntas sobre as evocações. 1. Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Todos podem evocar os espíritos e, se aqueles que chamardes não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de vós e de vos escutar. 2. O espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito. Isso depende das condições em que se encontre, pois há circunstâncias em que não pode atender ao chamado. 3. Quais são as causas que podem impedir que um espírito atenda ao nosso chamado? Em primeiro lugar, a sua própria vontade, depois, o seu estado corpóreo, caso se ache encarnado, as missões de que esteja encarregado ou, ainda, a permissão para isso, que lhe pode ser negada. Há espíritos que nunca podem comunicar-se, são os que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à Terra, bem como os que se encontram nas esferas de punição, a menos que lhes seja dada especial permissão, com um fim de utilidade geral. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que tenha alcançado o grau de evolução do mundo em que é chamado, pois, do contrário, será estranho às ideias desse mundo e não terá nenhum ponto de comparação para se expressar. O mesmo já não se dá com os que estão em missão ou em expiação nos mundos inferiores. Esses têm as ideias necessárias para responder ao chamado. 4. Por que motivo pode ser negada a um espírito permissão para se comunicar? Pode ser uma prova ou uma punição, para ele ou para aquele que o chama. 5. Como podem os espíritos, dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos, ouvir as evocações que lhes são feitas de todos os pontos do universo? Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que vos posso dizer é que o espírito evocado, por mais afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica, que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode-se dizer que ele ouve o pensamento, como na Terra ouvis a voz. 5a. Será o fluido universal o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som? Sim, com a diferença de que o som não pode ser ouvido senão num raio muito limitado, enquanto o pensamento alcança o infinito. O espírito, no espaço, é como viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. 6. Sabemos que as distâncias nada representam para os espíritos. Contudo, causa admiração ver que respondem tão prontamente ao chamado, como se estivessem muito perto. É que, às vezes, realmente estão. Se a evocação é premeditada, o espírito é advertido com antecedência e frequentemente se encontra no lugar em que é evocado, antes mesmo que o chamem. 7. De acordo com as circunstâncias, o pensamento do evocador poderá ser ouvido com maior ou menor facilidade. Sem dúvida alguma, o espírito é tocado com mais vivacidade, quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade. É como se reconhecesse uma voz amiga. A não ser assim, acontece com frequência que a evocação não surte o efeito desejado. O pensamento que se desprende da evocação toca o espírito,
Se é mal dirigido, perde-se no vazio. Dá-se com os espíritos o que se dá com os homens. Se aquele que os chama lhes é indiferente ou antipático, podem até ouvi-lo, porém, na maioria das vezes não o atendem. 8. O espírito evocado vem espontaneamente ou constrangido. Ele obedece à vontade de Deus, isto é, à lei geral que rege o universo. Todavia, a palavra constrangido não se ajusta ao caso, já que o espírito julga da utilidade de vir, ou deixar de vir. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que chamado com um fim útil, não se nega a responder, senão a pessoas pouco sérias ou que tratam estas coisas como brincadeira. 9. O espírito evocado pode negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido? Perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio se assim não fosse? Pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam os nomes? Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, visto que um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. 10. Haverá, para o evocador, meio de obrigar um espírito a vir contra a sua vontade? Nenhum, desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Digo, em moralidade e não inteligência, porque não tende sobre ele nenhuma autoridade. Se lhe for inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para o bem do espírito evocado, porque, nesse caso, outros espíritos o ajudarão. Item 279. 11. Haverá inconveniente em se evocarem espíritos inferiores e será de temer que, chamando-os, o evocador fique sob o domínio deles. Eles só dominam os que se deixam dominar. Aquele que é assistido por espíritos bons nada tem que temer, impõe-se aos espíritos inferiores e não estes a ele. Quando estão sozinhos, os médiuns, sobretudo os que se iniciam na tarefa, devem abster-se de tais evocações. Item 278. 12. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações. A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se pretende lidar com espíritos sérios. Com fé e com o desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, o evocador se identifica com os espíritos bons e os predispõe a virem. 13. A fé é necessária para as evocações? A fé em Deus, sim. Quanto a mais, a fé virá, se desejardes o bem e tiverdes o propósito de instruir-vos. 14. Reunidos em comunhão de pensamentos e de intenções, os homens dispõem de mais poder para evocar os espíritos. Quando estão reunidos pela caridade e para o bem, os homens obtêm grandes coisas. Nada é mais prejudicial ao resultado das evocações do que divergência de ideias. 15. Terá alguma utilidade a precaução de se formar corrente, dando-se todos as mãos, alguns minutos antes de começar a reunião? A corrente é um meio material que não estabelece a união entre vós, se ela não existir nos pensamentos. Mais vantajoso do que isso é a união de todos num pensamento comum, apelando cada um para os espíritos bons. Não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo o sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito sentimento de mútua cordialidade. 16. São preferíveis as evocações em dias e horas determinados? Sim, e se for possível, no mesmo lugar, pois os espíritos aí comparecem com mais satisfação. O desejo constante que tendes é que auxilie os espíritos a se porem em comunicação convosco. Eles têm ocupações, que não podem deixar de repente para vossa satisfação pessoal. Quando digo no mesmo lugar, não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, já que os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que é preferível um lugar consagrado às reuniões,
porque o recolhimento se faz mais perfeito. 17. Certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme pretendem algumas pessoas. Esta pergunta é inútil, pois sabeis perfeitamente que a matéria não exerce nenhuma ação sobre os espíritos. Ficai bem certo de que um espírito bom jamais aconselhará semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs, seja qual for a natureza deles, nunca existiu, a não ser na imaginação das pessoas demasiado crédulas. 18. Que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e em horas inconvenientes? Esses espíritos se divertem à custa dos que lhes dão ouvidos. É sempre inútil e quase sempre perigoso ceder a tais sugestões. Inútil, porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado. Perigoso, não pelo mal que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode ter sobre cérebros fracos. 19. Haverá dias e horas mais propícios para as evocações? Para os espíritos, isso é completamente indiferente, como tudo que é material, e seria superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, aqueles em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. 20. A evocação é agradável ou penosa para os espíritos? Eles vêm de boa vontade, quando chamados? Isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados. Quando o objetivo é louvável e quando o meio lhes é simpático, a evocação constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos se sentem sempre felizes com os testemunhos de afeição de que são alvo. Alguns consideram grande felicidade o fato de se comunicarem com os homens e sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como já disse, isto também depende do caráter deles. Entre os espíritos, também há misantropos, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas denotam o mau humor em que vivem, principalmente quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Muitas vezes, um espírito não tem nenhum motivo para atender ao chamado de um desconhecido, que lhe é indiferente e que quase sempre é movido pela curiosidade. Se vem, suas aparições, em geral, são curtas, a menos que a evocação vise um fim sério e instrutivo. Observação: há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, uma quer saber se alugará ou venderá sua casa, outro, para saber que lucro tirará da sua mercadoria, o lugar onde há dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo apenas se interessam por nós em virtude da afeição que lhes consagremos. Se os nossos pensamentos, com relação a eles, se limitam a supô-los feiticeiros, se só pensamos neles para lhes pedir informações, é claro que não podem ter grande simpatia por nós e ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência que lhes demonstrem. 21. Existe alguma diferença entre os espíritos bons e os maus no que se refere à solicitude com que atendem ao nosso chamado? E muito grande. Os espíritos maus só vêm de boa vontade quando esperam dominar e enganar, porém, experimentam viva contrariedade quando são forçados a vir para confessarem suas faltas, e outra coisa não procuram senão ir-se embora, como um colegial a quem se chama para repreendê-lo. Podem ser constrangidos a isso por espíritos superiores, como castigo e para instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os espíritos bons, quando são chamados inutilmente, para futilidades. Então, ou não vêm ou se retiram logo. Em princípio, podeis dizer que os espíritos, quaisquer que eles sejam, não gostam de servir de distração a curiosos, exatamente como acontece entre vós. Muitas vezes não tendes outro objetivo, quando evocais um espírito, se não ver o que ele vos dirá ou interrogá-los sobre particularidades de sua vida, que ele não deseja vos contar,
porque não tem nenhum motivo para vos fazer confidências. Julgais que ele vá se comprometer somente para vos dar prazer? De modo algum, o que ele não faria em vida tampouco fará como espírito. Observação: realmente, a experiência comprova que a evocação é sempre agradável aos espíritos, quando feita com fim sério e útil. Os bons têm prazer em nos instruir, os que sofrem encontram alívio na simpatia que demonstramos a eles, os que conhecemos ficam satisfeitos em serem lembrados. Os espíritos levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes dá a oportunidade de se divertirem à custa delas. Sentem-se pouco à vontade com pessoas sérias. 22. Há necessidade de evocar os espíritos toda vez que desejarmos que eles se manifestem? Não, pois com muita frequência eles se apresentam sem serem chamados, o que prova que vem de boa vontade. 23. Quando um espírito se apresenta por si mesmo, podemos estar certos da sua identidade? De maneira alguma, pois os espíritos mistificadores empregam frequentemente esse meio para melhor enganarem. 24. Quando se evoca, pelo pensamento, o espírito de uma pessoa, esse espírito vem, ainda mesmo que não haja a manifestação pela escrita ou por outro meio. A escrita é um meio material de que o espírito se serve para atestar a sua presença. Todavia, é o pensamento que o atrai, e não o ato de escrever. 25. Quando um espírito inferior se manifesta, podemos obrigá-lo a retirar-se. Sim, não lhe dando atenção. Mas como quereis que se retire, quando vos divertis com as suas torpezas? Os espíritos inferiores se apegam aos que os escutam com complacência, como os tolos entre vós. 26. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos espíritos maus? O nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos, mas retém muitos deles. Por esse meio, sempre afastareis alguns, e muito mais afastareis, se a evocação for feita do fundo do coração e não como fórmula banal. 27. Podemos evocar vários espíritos ao mesmo tempo? Não há nisso dificuldade alguma e, se tivesses 3 ou 4 mãos para escrever, 3 ou 4 espíritos responderiam ao mesmo tempo. É o que acontece quando se dispõe de muitos médiuns. 28. Quando vários espíritos são evocados simultaneamente, não havendo mais de um médium, qual o que responde? Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. 29. O mesmo espírito poderia comunicar-se, simultaneamente, durante uma sessão, por 2 médiuns diferentes. Tão facilmente quanto, entre vós, certos homens que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Observação: vimos um espírito responder, servindo-se de 2 médiuns ao mesmo tempo, as perguntas que lhe eram dirigidas, por um em inglês, por outro em francês, sendo idênticas as respostas quanto ao sentido, algumas eram mesmo a tradução literal de outras. 2 espíritos evocados simultaneamente podem estabelecer entre si uma conversação. Embora este modo de comunicação não lhes seja necessário, visto que um lê simultaneamente o pensamento do outro, algumas vezes eles se prestam a isso para nossa instrução. Se são espíritos inferiores, como ainda estão imbuídos das paixões terrestres e das ideias corpóreas, pode acontecer que disputem e troquem palavrões entre si, que se acusem mutuamente os erros e até que atirem os lápis, as cestas, as pranchetas etc., um contra o outro. 30. O espírito evocado simultaneamente em muitos lugares pode responder ao mesmo tempo às perguntas que lhes são dirigidas. Pode, se for um espírito elevado. 30a. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade. O sol é um só e, no entanto, irradia ao seu redor, levando longe seus raios, sem se dividir. Do mesmo modo, os espíritos
O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais o seu pensamento se irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a uma única pessoa de cada vez, nem vir a um lugar, se são chamados em outro. Já um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em pontos diferentes, responderá a ambas as evocações, se as duas forem sérias e fervorosas. Em caso contrário, dará preferência à mais séria. Observação: é o que acontece com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seu pensamento por meio de sinais perceptíveis de diferentes lados. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na qual fora discutida a questão da ubiquidade, um espírito ditou espontaneamente a seguinte comunicação: discutíeis esta noite acerca da hierarquia dos espíritos, no tocante à ubiquidade. Comparai-vos a um balão dirigível que se eleva pouco a pouco nos ares. Enquanto ele rasteja na terra, somente os que estão dentro de um pequeno círculo podem percebê-lo, porém, à medida que o se eleva, o círculo se alarga e, chegando a certa altura, se torna visível a uma infinidade de pessoas. É o que se dá conosco. Um espírito mau, que ainda se acha preso à terra, permanece num círculo restrito, entre as pessoas que o veem. Suba ele na graça, melhore se poderá conversar com muitas pessoas. Quando se tornar espírito superior poderá irradiar como a luz do sol, mostrar-se a muitas pessoas e em muitos lugares ao mesmo tempo. Channing. 31. Os espíritos puros, isto é, os que já terminaram a série de suas encarnações, podem ser evocados. Sim, mas muito raramente atenderão. Eles só se comunicam com os homens de coração puro e sincero e não com os orgulhosos e egoístas. Por isso mesmo, é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que se gabam dessa qualidade para se darem mais importância aos vossos olhos. 32. Como se explica que o espírito dos homens mais ilustres atenda com tanta facilidade e familiaridade ao chamado dos homens mais obscuros? Os homens julgam os espíritos de acordo com eles mesmos, o que é um erro. Após a morte do corpo, as categorias terrenas deixam de existir. Só a bondade estabelece distinção entre eles, e os que são bons vão a toda parte onde haja um bem que possam fazer. 33. Quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Podeis fazê-lo no próprio instante da morte, mas, como nesse momento o espírito ainda se acha no estado de perturbação, só responde imperfeitamente. Observação: sendo muito variável a duração da perturbação, não pode haver prazo fixo para fazer-se a evocação. Entretanto, é raro que, ao fim de 8 dias, o espírito já não tenha conhecimento do seu estado, para poder responder. Algumas vezes, isso lhe é possível 2 ou 3 dias depois da morte. Em todos os casos se pode tentar a evocação, desde que agindo com prudência. 34. A evocação no instante da morte é mais penosa para o espírito do que algum tempo mais tarde. Algumas vezes, é como se vos arrancassem ao sono, antes que estivesseis completamente acordados. Entretanto, alguns não se contrariam de modo algum com isso e aos quais a evocação até ajuda a sair da perturbação. 35. Como pode o espírito de uma criança, que morreu em tenra idade, responder com conhecimento de causa, se, quando viva, ainda não tinha consciência de si mesma? A alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Porém, liberto da matéria, goza de suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade, o que prova que o espírito da criança já viveu. Entretanto, até que se ache completamente desligado da matéria, pode conservar, na linguagem, alguns traços do caráter da criança. Observação: a influência corpórea que se faz sentir por mais ou menos tempo sobre o espírito da criança,
Também é notada algumas vezes, no espírito dos que morreram em estado de loucura. O espírito, em si mesmo, não é louco, sabe-se, porém, que certos espíritos julgam, durante algum tempo, que ainda pertencem a este mundo. Não é, pois, de admirar que, no louco, o espírito ainda se ressinta dos entraves que, durante a vida, se opunham à livre manifestação de seus pensamentos. Esse efeito varia conforme as causas da loucura, pois há loucos que recobram toda a sua lucidez imediatamente depois da morte. 283. Evocação de animais. 36. Pode-se evocar o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado, por certos espíritos incumbidos disso, para animar novos seres, nos quais ele continua a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há espíritos errantes de animais, mas somente espíritos humanos. Isto responde vossa pergunta. 36a. Como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas tenham recebido respostas? Evocai um rochedo e ele vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra, sob qualquer pretexto. Observação: pela mesma razão, se evocarmos um mito, ou uma personagem alegórica, eles responderão, isto é, algum espírito responderá por eles e lhes tomará o caráter e as maneiras. Certo dia, alguém teve a ideia de evocar Tartufo, e Tartufo veio logo. Mas ainda, falou de Orgon, de Elmira, de Dâmide de Valéria, de quem deu notícias. Quanto a si próprio, imitou o hipócrita com tanta arte como se Tartufo houvesse sido uma personagem real. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que havia desempenhado esse papel. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Evitam, porém, dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos para lhes descobrir as imposturas e que não lhes dariam crédito aos contos. Acontece a mesma coisa entre os homens. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava bastante. Certo dia, o ninho desapareceu. Tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito, e como ele mesmo fosse médium, teve a ideia de evocar a mãe dos passarinhos. Ela veio e lhe disse em muito bom francês: não acuses a ninguém e tranquiliza-te quanto à sorte de meus filhotes. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho, encontrá-los debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos, que não foram comidos. Indo verificar, encontrou tudo certo, conforme lhe fora dito. Devemos concluir que foi a ave quem respondeu? Claro que não, mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanta preciosa resposta acima. Evocai um rochedo e ele vos responderá. Veja-se atrás o capítulo Mediunidade nos Animais, item 234. 284. Evocação de pessoas vivas. 37. A encarnação do espírito constitui obstáculo absoluto à sua evocação? Não, mas é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. Quanto mais elevado for em categoria o mundo onde se acha o espírito encarnado, tanto mais facilmente ele virá, porque em tais mundos os corpos são menos materiais. 38. Pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, visto que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado, dependendo da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. Veja-se a história do homem da tabaqueira, item 116. 39. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Dorme ou cochila, é quando o espírito está livre. 39a. O corpo poderia despertar enquanto o espírito está ausente? Não, o espírito é forçado a voltar ao corpo. Se,
Nesse momento, ele estiver conversando convosco, deixa-vos e frequentemente diz o motivo. 40. Quando ausente do corpo, como o espírito é avisado da necessidade de voltar a ele. O espírito de uma pessoa viva jamais está completamente separado do seu corpo. Qualquer que seja a distância que se transporte, continua ligado a ele por um laço fluídico que serve para chamá-lo, quando necessário. Esse laço só se desfaz com a morte. Observação: muitas vezes esse laço fluídico é apercebido pelos médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos têm dito que é por ele que reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corpóreo. 41. O que aconteceria se o corpo fosse mortalmente ferido durante o sono e na ausência do espírito? O espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. 41a. Assim, não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito, nem que o espírito, ao voltar, não pudesse entrar novamente no corpo. Não, seria contrário à lei que rege a união da alma ao corpo. 41b. Mas e se o golpe fosse dado subitamente e de improviso? O espírito seria prevenido antes que o golpe mortal fosse desferido. Observação: interrogados sobre este fato, o espírito de uma pessoa viva assim respondeu: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. 42. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono comunica-se tão livremente como o de uma pessoa morta. Não, a matéria sempre o influencia em maior ou menor grau. Observação: uma pessoa, que se achava nesse estado e a quem foi feita essa pergunta, respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. 42a. Nesse estado, o espírito poderia ser impedido de vir, por se achar em outra parte. Sim, pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde deseje permanecer e então não atende à evocação, sobretudo quando feita por quem não interesse. 43. É absolutamente impossível evocar se o espírito de uma pessoa acordada. Embora difícil, não é absolutamente impossível, porque, se a evocação produz efeito, pode acontecer que a pessoa adormeça. Mas o espírito não pode comunicar-se, como espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Observação: prova a experiência que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou, pelo menos, um torpor aproximado do sono, embora semelhante efeito só se possa produzir por ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação não dará nenhum resultado. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa, não querendo dormir, oporá resistência e, se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Conclui-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é do sono natural, porque, estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, da mesma maneira que pode ir a outro lugar. Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. 44. A pessoa viva conserva a lembrança da evocação, depois de despertar? Não, vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais. Só o espírito sabe, podendo às vezes evocação deixar uma impressão vaga como a de um sonho. 44a. Quem pode nos evocar, se somos seres tão obscuros? É possível que em outras existências tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo ou em outros. É possível também que vossos parentes e amigos desse e de outros mundos também vos evoquem. Suponhamos que o teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai,
É teu espírito que será evocado e que responderá. 45. Ao ser evocado, o espírito da pessoa viva responde como espírito ou com as ideias que tem no estado de vigília. Depende da sua elevação, porém, sempre julga com mais ponderação e tem menos preconceitos, exatamente como os sonâmbulos. É um estado semelhante. 46.